Eu sei que já falei isso outras vezes aqui, mas para alguns vai ser novidade. Me converti, eu tinha mais ou menos 19 anos. 6 meses depois da conversão, eu estava no seminário. E uns 2 meses depois, já estava pregando. Ou seja, eu prego já há muito tempo. Mas não tem uma vez que eu não subo nesse púlpito e eu não fico tremendo, não sei porquê. Se é uma coisa que é difícil para mim, é pregar, né? Embora vocês percebam que eu posso falar muito bem o que eu tenho para falar, mas eu acho uma responsabilidade muito grande vir aqui e falar para vocês em nome de Deus. Falar para vocês o que Jesus falaria para vocês se Ele estivesse aqui. E como nós estamos falando sobre nós, o nosso desafio é falar sobre nós aqui, igreja, uma igreja nova, né? Bebezinha, Comunidade Cristã de São Paulo, embora foi criada por 2 igrejas que já tinham uma certa idade, mas nós, Comunidade Cristã de São Paulo, somos uma igreja nova, somos bebês, né? Nascemos esses dias, então nós estamos tentando entender quem nós somos agora, quem nós somos agora. Nós sabíamos o que nós éramos como CCBN, nós sabíamos o que nós éramos como, né, a nossa igreja, né? Era o nome nossa igreja, né? Como nós éramos. Agora, como CCSP, quem nós somos? E nós fomos desafiados domingo passado sobre a questão de sermos discípulos, lembrar que nós somos discípulos e nós queremos ser discípulos, e foi nos trazido o desafio através da vida de Tomé, né? E hoje nós vamos falar sobre a questão de servos. Nós somos servos. Confesso para vocês que essa palavra servos, ela é uma palavra meio até fraca, né, para definir o que realmente essa palavra quer dizer. Há uns anos atrás, quando o pastor Rodrigo era pastor dessa igreja, nós fizemos um retiro numa cidade de Amparo, lá no interior de São Paulo. Alguns que estão aqui provavelmente fizeram parte desse retiro. Tem alguém aqui que foi nessa cidade? Lembra, né? Confesso para vocês que eu não me lembro de nada do que foi pregado lá. Não me lembro de nada do qual foi o desafio lá de nós como igreja, né? Mas uma coisa não me saiu da cabeça. Pode colocar o segundo quadro, vamos ver se vê. Tem um quadro aí com três imagens ou não? Não? Então pode deixar. Então é o seguinte, neste lugar era uma fazenda antiga. E esse lugar, essa fazenda, ela tinha sido uma fazenda de escravos, né? Principalmente de café. Eu vi que tinha muita jabuticaba lá, mas principalmente de café. Nós vimos que tinha um terreno bem assim, bem plano, que era usado para secar o café. E eu, como curioso, andei para essa fazenda. Não sei se você visitou esse lugar, se você que foi lá. Embaixo do lugar onde estava tendo culto, era um lugar onde eles prendiam os escravos. E ainda tinham as correntes lá, né? Os lugares onde eles eram maltratados lá para trabalhar. E o que mais me impressionou ainda foi o que eles chamam de escritura de compra e venda. Você não tem a sua escritura de compra e venda da sua casa? Lá tinham algumas em exposição, que eram cartas antigas de compra e venda de fulano de tal. Então, olhando aquela escritura, é claro que é antiga, aquilo lá realmente tem a ver com o que nós vamos ver hoje. Essa palavra servos, na palavra de Deus, é tratada como doulos. Se você traduzir, para ficar mais degustável para nós traduzimos como servos. Mas a Bíblia diz que realmente nós somos escravos. E para ser mais profundo, não só escravos, mas propriedade. A tradução mais ainda ao pé da letra da palavra doulos é propriedade. Então, assim como o nosso país viveu esse tempo, né? A cidade que nós vivemos aqui, eu falo de Amparo, mas eu fiz uma pesquisa sobre quais cidades participaram da escravidão, tiveram escravos, principalmente aqui em São Paulo, durante os anos que esse tipo de trabalho tinha aqui. Trabalho não na escravidão. Confesso a vocês que eu me surpreendi. Quase todas as cidades do interior, elas cresceram na base da escravidão, né? Do trabalho escravo. Mais ou menos 3 milhões de pessoas foram trazidas
principalmente da África para cá. E olha, queridos, isso não é tão antigo assim. Basta a gente ir para 3 gerações para trás, mais ou menos umas 4 gerações, era o que nós vivíamos, né? A escravidão, os servos de fato. É por isso que nós vamos falar hoje sobre a questão de servos, para a gente entender exatamente o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, e aí a gente entender a seriedade e também a alegria, né? O benefício que nós vamos ter que aprender de fato com isto. A palavra doulos quer dizer que nós éramos escravos, e a Bíblia diz que nós tínhamos essa condição espiritual, nós caminhamos, nós iniciamos a nossa caminhada espiritual. Se é que você não sabe, você vai ficar sabendo agora, ou pelo menos se você já sabe, você vai se lembrar, né? Nós temos que entender que todos nós aqui começamos a nossa caminhada como escravos de nós mesmos, a Bíblia chama de escravos do pecado. Ninguém aqui, nenhum de nós aqui nascemos livres. Quando nós nascemos, nós já éramos escravos. Embora é de um âmbito espiritual, uma maneira espiritual que a Bíblia fala, mas nós não temos a mínima ideia do que é isto, do que é ser escravo. Mas espiritualmente falando, a Bíblia diz que nós éramos, não tem como, você não tem saída disso, você nasceu escravo, você nasceu já preso a alguma coisa, preso às suas vontades. O meu objetivo aqui hoje, da mensagem que eu quero trazer para vocês, é para dizer para vocês que nós temos que evoluir dessa condição de escravos e chegar aonde Deus tem que nos colocar para nós nos entendermos aqui como CCSP. Entender que Deus nos encontrou nessa condição de escravos, escravos do pecado, nós nascemos desse jeito, mesmo que você não aceite isso, a Bíblia diz que você nasceu assim. Você nasceu desse jeito, escravos de você mesmo, mas Ele, na sua bondade, na sua visão, no seu amor, Ele entrou na tua vida e trabalhou na tua vida, na minha vida e na vida de todos que estão aqui, pelo menos na grande maioria. Eu queria começar com um texto de Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz assim, versículo 7, nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda soberania e entendimento. Existem palavras aqui de textos que eu vou ler que para nós não são comuns, ou não são, de uma certa forma, do nosso dia a dia, que a gente não vai entender muito bem. Quando ele fala assim, porque nós temos a redenção por meio do seu sangue, redenção, o que significa isso? Eu sei que a maioria aqui sabe, mas redenção nada mais é do que comprar. Entenda que esses textos, esses versículos, ou pelo menos essa situação, foram escritos nessa condição, né? Haviam muitos escravos naquela época, como se essa mensagem fosse pregada aqui no nosso país, nos anos de 1800, as pessoas saberiam do que você estava falando, porque um escravo, ele tinha que ser remido, ele tinha que ser comprado. Às vezes ele é comprado, né, por um outro senhor, e às vezes ele é comprado ele comprava a sua liberdade, às vezes ele comprava para ser livre. Então essa palavra remissão, remir significa pagar o preço para libertar um escravo. E a Bíblia diz que isso aconteceu conosco. Assim como você não tinha escolha quando você nasceu servo. Não é uma palavra mais correta, você nasceu escravo, você nasceu sem vontade própria. Embora você imaginava, eu fazia o que dava na telha, não. Você fazia aquilo que o seu corpo pedia para você fazer, aquilo que dava na tua cabeça, e muitas vezes, não sei se você já viu aquela situação, quando você está conversando com alguém que tem o vício de fumar, por exemplo. Você fala para a pessoa, você não consegue se livrar disso? Não, quando eu quiser parar, eu paro. Aí quando ele vai tentar parar, ele não consegue. E aí ele consegue ver, ele vai ver que realmente ele é submisso, ele é escravo daquela vontade. E quando você não consegue deixar de fazer alguma coisa que você gostaria, você é escravo daquilo lá. Embora você não admita. Embora a gente não perceba. Então Efésios começa dizendo que nós temos a redenção por meio do sangue de Cristo. Assim como os escravos eram remidos e eles eram comprados por um preço, nós fomos remidos, nós fomos comprados por um preço. E esse preço foi um preço de sangue. Eu sei que você, como cristão, talvez de muito tempo, você ouve isto, fala, pastor, mas não, de novo, eu já ouvi isso quantas e quantas vezes. Mas quantas e quantas vezes você entendeu a seriedade disto? Quantas e quantas vezes você compreendeu que
Deus enviou o filho dele, o próprio filho dele, a quem ele amava, e este filho dele teve que morrer, teve que verter o sangue dele, para que este sangue fosse capaz de tirar você da condição de escravo de você mesmo, de escravo de pecado, de escravo de nascença. Você nasceu escravo, né? Tinha esses escravos também, escravos que se tornavam escravos depois durante o tempo, mas você era escravo de nascença. Então, você entende realmente o que é isto? É ser pago com preço de sangue. Outro texto também que fala um pouco sobre isso, e é bom nós lembrarmos, é 1 Pedro, versículo 18, diz lá o seguinte: diz assim o versículo 18 de 1 Pedro: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram remidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Estamos falando sobre a questão de ser servos e quem nós somos, quem vocês são, quem nós somos agora como CCBN. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós éramos e nós fomos servos de nós mesmos, servos de escravos. Nós nascemos assim, nascemos escravos. Mas nós não temos que nos contentar com isso e parar por aí, entender que Deus nos deu a graça de evoluir nesse sentido. A primeira evolução que deu foi que quando Deus nos tirou dessa condição de escravos de nascença, Ele nos tornou agora escravos dEle. A Bíblia diz que Deus nos comprou. E se Deus comprou você e Deus pagou por você, entenda, né? Você não entende isso agora porque não tem a ver com a nossa cidade de São Paulo, mas para alguém da época de Paulo, ele sabia o que isso significa. Alguém vai lá, tem um mercado de escravos, as pessoas estão lá, as vidas estão lá, e elas precisam sair, né, da escravidão, ser comprada para a liberdade ou comprada para outro senhor. Vai um senhor lá com muito dinheiro, olha o escravo, olha a pessoa, vai lá e compra. O que a Bíblia está dizendo é que é mais ou menos se fosse isso, né? Nós estamos lá na prateleira dos escravos, das pessoas que são escravas, e vem um Senhor, o Senhor Jesus, e vai lá e escolhe você desse lugar, e compra você desse lugar, e vai lá e paga com o sangue dele. Eu sei que é uma ilustração meia tosca, mas é exatamente isso que Deus está querendo dizer. Que Cristo vai e compra você da sua condição de escravo, e traz você também agora para ser escravo dele. Mas a Bíblia diz que ele nos traz para a liberdade, não é verdade? Agora nós somos livres porque Ele comprou a nossa liberdade. E qual a implicação disto? Se Ele foi lá e nos comprou como escravos e nos tornou agora escravos ou servos dEle, qual a implicação disto? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim. Versículo 20 de 1 Coríntios. Perdidos o tempo em que a gente achava rápido, né, os textos. Melhor, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Presta atenção nesse versículo, ele é curtinho. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Lembrando então, você tem que lembrar que você estava na condição de escravo, nasceu escravo, espiritualmente escravo. Deus tomou uma atitude, mandou o filho dele. O filho dele, quando morreu na cruz e verteu sangue, ele fez isso para ir lá na prateleira dos escravos, as almas escravas, você estava lá, e ele remiu, ele comprou você. Ele comprou você com o sangue dele. E ele diz agora, você é o meu servo, você é o meu escravo, ou seja, a sua vida não pertence mais a você mesmo. Lembra-se? Antigamente ela já não pertencia a você mesmo, embora você achasse que você fazia o que você queria, não, você fazia aquilo que a sua escravidão espiritual mandava. Agora você foi remido, você foi comprado, você foi liberto disto. Agora você evoluiu então de escravo de você mesmo, de escravo do pecado, para ser agora servo de Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender nesta igreja, quem nós somos servos de Jesus. Que você não é dono de você, do seu corpo, você não é dono do seu tempo, você não é dono dos seus planos. Lembra-se que a Bíblia fala de uma pessoa que diz assim, amanhã eu vou comprar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né?
Ele fala assim: outrora você devia dizer o seguinte: se Ele quiser, se eu nascer, se eu acordar vivo amanhã, eu farei isso, eu farei aquilo. Pensa você que você comanda? Não, você não comanda, você está debaixo da vontade dele. Mas ele gostaria que você entendesse que isto aconteceu. Essa teoria é boa. Saber que nós somos servos de Cristo não muda nada, sabia? Se essa condição de servo nos ser transformado em ação. Deus nos tirou então, você era servo como escravo de você mesmo, servo do pecado. Porque Ele comprou com você lá da cruz com o sangue dele, você se torna agora servo dele. Para quê? Para que você receba chicotadas nas costas e você tenha uma vida terrível? Não. Ele fala o seguinte: você só consegue entender a condição de servo quando você transforma a questão de servo em ação. E como é que você transforma a condição de servo em ação? Quando você entende que servir a Cristo é servir o seu irmão que está do lado. O seu irmão que está do lado. Tem uma passagem da Bíblia onde onde Jesus é questionado, ele fala sobre o fim de tudo, ele usa uma ilustração, e onde as pessoas perguntam para Jesus: Senhor, quando foi que nós te servimos, ou quando foi que nós deixamos de te servir? A palavra de Deus diz lá em Mateus 25, sempre que vocês fizeram a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim vocês me fizeram. A passagem lá de Mateus 25, tem um questionamento lá das pessoas que estão conversando com Jesus, é uma ilustração que Jesus usa, e as pessoas continuam dizendo para Jesus: Jesus, eu não me lembro de ter te servido lá na terra, eu não me lembro de ter feito alguma coisa pelo Senhor, não me lembro, quando foi que nós te servimos? E Jesus disse: olha, quando vocês fizeram para aquelas pessoas que não podiam fazer por si mesmas, pelos pequeninos, que ele chama de pequeninos, quando você fez por essas pessoas, vocês fizeram por mim. Então, quando nós estamos aqui e entendemos que Deus nos tirou da condição de escravos de nós mesmos, nós evoluímos para ser escravos agora de Deus, mas essa escravidão nós temos que servir como? Servindo ao outro. Então, quando nós fazemos para aqueles pequeninos, ou seja, para aquelas pessoas que não podem fazer por si mesmo, quando você faz algo por alguém, e aquele alguém não pode te retribuir, e você faz por amor, e porque você quer ajudar aquela pessoa, por exemplo, você pode estar lá onde a Ilana está orando, trabalhando hoje? Não. Você pode sair, abandonar tudo o que você tem e tentar falar de Jesus para onde ela está? Não. Mas quando você faz por ela, você não faz por ela, sabia? Quando você faz por ela, você faz por Jesus. E quando você estiver lá diante de Deus, prestando as suas contas, e Deus perguntar para você, falar: vem cá, que você me serviu muito bem, você vai perguntar: quando foi que eu fiz isso? Não me lembro. Se lembra quando você contribuiu? Se lembra quando você orou? Se lembra quando você chamou ela para comer na tua casa, quando você orou por ela? Se lembra dela? Ela foi, e essa pessoa aqui me conheceu por causa disso, então você fez por mim. Então, quando nós servimos os missionários, quando nós ajudamos os pastores, quando nós ajudamos o irmão que está do lado, nós não estamos fazendo isso pelas pessoas. Então, por isso que a Bíblia diz que quando você deixou de ser servo dos outros, melhor, quando você deixou de ser servo de você mesmo e passou a ser servo dele, você consegue entender isso quando você serve outras pessoas. E se você não transforma esse seu conhecimento em prática e em ação, saber que você é servo de Deus não muda nada. Saber que você é servo de Jesus não muda nada. Porque nós temos que desconstruir, ou pelo menos destruir aquilo que nós somos primeiro. Eu vou falar uma frase e vocês vão ter que completar. Tá bom? Se a farinha é pouca, se a farinha é pouca, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. O que significa isto? Não é do seu tempo? Minha mãe falava isso. Alguém pode me dizer o que significa essa frase? Isto, eu em primeiro lugar. Isso foi dito para Jesus. Jesus estava conversando com seus discípulos, todo mundo reunido. Mateus 25, se eu não me engano. Mateus 20. E ele estava dizendo: o filho do homem será morto, o filho do homem vai sofrer, o filho do homem vai sangrar, o filho do homem vai ser castigado. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar.
Eu vou sofrer muito, conversando com seus discípulos, nesse contexto. Quando Jesus termina de falar tudo isso que ia acontecer com ele, chega uma mãe, né? A mãe olha para os 2 filhinhos e fala assim: Jesus, eu tenho uma proposta para te fazer. Já que o Senhor disse que o Senhor vai ressuscitar e entrar no reino, quando o Senhor entrar no reino, lembra dos meus 2 filhinhos? Que um se sente à sua direita e o outro se sente à sua esquerda. Será que o Senhor pode me atender nisso? Gente, para pensar no contexto. Jesus está falando da morte dele. Jesus está falando do sofrimento dele. Jesus está dizendo o que vai acontecer com ele, com seus discípulos em reserva. E uma mãe ouve isso e a única coisa que ela consegue ouvir é: opa, vou participar da melhor parte. Quando ele entrar no reino, Senhor, quando o Senhor entrar no reino, esquece todo o sofrimento. Quando o Senhor entrar lá, você lembra dos meus 2 filhos? E é nessa passagem que Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, seja o quê? O servo de todos. Você quer realmente que seu filho seja importante? Você quer realmente que seu filho se dê bem neste mundo? Ensine a ele que ele não está aqui para ser servido. Ele está aqui para ser servo. E servo de todos. Servo do pai, servo da mãe, servo do irmão, servo do professor, né? Só não pode ser servo de si mesmo, porque Jesus tirou-nos dessa condição quando ele nos comprou. Então nós temos que evoluir, queridos, daquela nossa condição de que nós éramos servos de nós mesmos, servos dos nossos pecados. Cristo nos comprou com o sangue dele, e hoje ele quer que nós sejamos servos dele. Sendo servo dele, nós temos que servir outras pessoas. Então, quando você tiver que fazer algo por alguém, e esse alguém não tem como devolver o que você está fazendo, isto eu chamo de servidão. Isto eu chamo de servir a Jesus. Eu compro pão na mesma padaria há muito tempo. Eu chego lá cedinho, lá no centro de Diadema, né? Uma das coisas que eu sempre vejo lá na porta da padaria são pedintes. Vai aumentando, né? Cada dia aparece uma a mais, né? Então vai desde jovens, pessoas assim de 14, 15 anos, até pessoas mais idosas. E quando eu entro para comprar o pão e as pessoas, eles ficam sentados, alguns ficam bem na porta mesmo, né? Pedindo alguma coisa. Recentemente, até falei para a Célia, né? Algumas pessoas não estavam, estava só um jovem, sentado bem do lado assim, com capuz, né? Na cabeça assim, com a mão toda preta, porque fazia muito tempo que não tomava banho, só que ele não estava pedindo nada, só estava ali quieto. Aí de vez em quando alguém entrava, comprava alguma coisa e dava para ele, né? Ele levantava a cabeça, agradecia, e eu fiquei olhando assim. Sabe que quando alguém faz isso, mesmo sem a pessoa pedir, eu imagino, né? Uma senhora foi lá, quando eu cheguei ela já tinha comprado. Uma senhora entrou, foi lá, comprou um pão lá, comprou um café com leite, e quando ela saiu, ela deu na mão dele. Eu entrei no meu carro, eu olhei e falei, para mim aquilo é servir a Jesus. A pessoa não pediu, a pessoa estava naquela condição. E a pessoa entendeu. Sabia que a palavra de Deus diz que pecado não é somente aquilo que a gente faz de errado? Diz a palavra o seguinte: se Deus colocar alguém diante de você e der a você condições de fazer alguma coisa por aquele alguém, está em você a capacidade de fazer, e você tem a condição de fazer, e você decidir não fazer, quem faz isto, peca. Ou seja, fazer algo errado é pecado, mas também deixar de fazer algo bom, estando em você a capacidade de fazer também, é pecado. Ou seja, quando Deus nos tirou da condição de servos de nós mesmos e nos transformou para servos dele, é isso que ele quer que você se toque, você perceba, você não está aqui. O próprio Jesus Cristo disse depois, nesse texto, o Filho do Homem, o próprio Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido, não é? Mas ele veio para servir, então por quê? Porque cargas d'água você acha que você está aqui para ser servido?
Se o próprio Deus que enviou o seu filho, o próprio filho, em cima deste tempo aqui, dessa passagem, quando a mãe fala para os filhos dela serem servidos, ele fala assim: olha, não é isso que eu vim fazer. Eu quero que você entenda que o Filho do Homem não veio neste mundo para ser servido. Você não está aqui para ser servido, embora nós achamos que é isto. Eu sei que deve ter essas condições, sabe? Ainda hoje. Mas uma das coisas que eu não gostava lá em casa, quando eu era adolescente, quando a gente sentava para comer lá, eu sou de uma família grande, de 8 filhos, minha mãe teve 9 filhos, né? Um deles faleceu, mas imagina o trabalho que ela tinha para cuidar de todo mundo. Mas uma coisa que eu não gostava de ver lá, é quando meu pai sentava e pedia para ela servir tudo. Põe meu prato, dá minha água, tira meu prato, lava minha louça, né? Até hoje, quando eu lembro, eu não gosto disso. Às vezes nós achamos que nós estamos neste mundo exatamente para isso, para que as pessoas façam coisas para nós. Se você tem condição de fazer, você está aqui para servir e não para ser servido. Isso nós temos que evoluir. Então a mentalidade do mundo é meu pirão primeiro, a mentalidade de Jesus é: quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos, servos de outras pessoas. Nós temos que evoluir, queridos, da questão de servos para a questão de amigos. Temos que deixar de ser servos, ou pelo menos amadurecer. Você tem que deixar de ser servo do seu irmão, servo da sua mãe, né? Servo do seu filho, para tentar ser amigos. Nós evoluímos porque o próprio Cristo nos tirou desse status de servos para amigos. João 15:15 diz que eu não chamo mais vocês de servos, agora chamo de amigos. Por quê? E ele explica nesse versículo. João 15:15. Ele fala assim: porque um servo não sabe o que o seu senhor tem para fazer. Não é da conta dele, né? Mas um amigo, ele entende o seu senhor, ele sabe o que o senhor tem para fazer. João 15:15 diz: eu não chamo você mais de servo, você não é mais minha escrava, você é minha amiga. Porque eu compartilho com você os meus planos, compartilho com você os meus sonhos, eu escolhi você para estar no meu reino. Então você não é minha escrava de fato, né? Tirei você da condição de escravo, transformei você no meu escravo agora, porque eu paguei o preço por você, mas eu transformei a sua condição de escravo agora em condição de amigo. Você está aqui nesta igreja não porque você tem que fazer. Cristo morreu por mim, vou ficar aqui dormindo, não, vou lá porque Cristo morreu. Não, você vem aqui porque agora você é amigo dele. É essa condição que Cristo transformou os seus discípulos, é nessa condição que ele queria que Cristo cumprisse as ordens. O servo cumpre as ordens, o amigo compartilha a vida e os planos. É dessa maneira que Deus quer que você venha aqui, ou quando você for servir a Ele, não é somente cumprir as ordens, é compartilhar os planos, tratar o reino de Deus como um amigo. Então, queridos, nós temos que evoluir de servos de nós mesmos para servos uns dos outros. Nós temos que evoluir de servos para amigos. Nós temos que nos tornar aqui, se nós queremos saber quem nós somos aqui, enquanto nós não formos amigos uns dos outros, nós não estaremos evoluindo, ou nós não entenderemos quem somos nós aqui. A mesma amizade que nós tínhamos da igreja de onde nós viemos, nós temos que tornar aqui, ou pelo menos fazer acontecer aqui. Então a evolução, ou a segunda inquietação, é de sair de servos para a condição de amigos, porque o próprio Cristo fez isso com os seus discípulos. Para que a comunidade seja forte, nós devemos evoluir do serviço mecânico para a amizade genuína. Eu falei isso na semana passada, não sei se foi a semana passada. Gente, como o violino faz diferença. Não sei se vocês perceberam, né? Fica aquele sonzinho no fundo ali. Falei, não, alguma coisa está diferente aqui, né? Como enriquece. Eu sei que todos os instrumentos enriquecem aqui, né? Eu sei que aquilo enriquece bastante, mas para mim enriquece mais do que o normal. Mas entenda, irmão, que toca o violino e os outros que tocam, quando vocês fazem o que fazem aqui, vocês não fazem para nós, vocês fazem para Ele. E é interessante, né, que acho que foi o Rubinho que falou sobre o pássaro azul, né? Nós tínhamos pessoas com talento aqui, muitas vezes nós não descobrimos, porque falta a gente mudar de fase, né? Que a gente aceita as pessoas como servos,
Nós temos que mudar da fase de servo para amigos. Quando nós nos tornamos amigos, quando nós encontramos amigos aqui, a gente começa a descobrir os talentos e pedir que as pessoas conseguem ajudar aqui. Então, se nós não mudarmos da nossa fase de servos para a fase de amigos, nós não vamos evoluir, nós não vamos crescer e nós não vamos ter a nossa identidade agora como nova igreja, como crianças recém-nascidas agora, né? Somos bebês ainda. A CCSP é um bebê que está nascendo. Porque diz a palavra de Deus, melhor é serem dois do que um. Se cai um, o que acontece? O outro vai e levanta o seu companheiro. Amigo é aquele que está pronto para socorrer nas angústias. Então, minha irmã, quando nós ouvimos as suas angústias foram atendidas por Deus, né? Isso faz bem para nós, para saber que Deus ouve as nossas orações, mas nós temos que entender aqui, queridos, que nós estamos aqui é para compartilhar não só as bênçãos, mas as angústias uns dos outros. E se interessar por elas. Porque eu aprendi isso com um americano. É do nosso comum. A primeira coisa que a gente faz quando encontra alguém, qual é a primeira frase que sai da nossa boca? Tudo bem? E o que você espera ouvir de volta? Tudo bem. Uma vez eu cumprimentei uma americana, né, uma colega lá do seminário, perguntei para ela, tudo bem? Ela olhou para mim, o que você espera ouvir? A verdade? Ou o que você quer ouvir? Eu falei a verdade. Ela falou, então senta aqui. Olha, está acontecendo isso, meu marido, meus filhos, minha casa, tá. É isso que você queria ouvir? Né? Vamos orar. E é dessa maneira que nós temos que ser como cristãos. Quando você pergunta se está tudo bem, se você está interessado realmente se está tudo bem, você está disposto a parar e ouvir? Está disposto, né? Não estou dizendo que você tem que aconselhar sempre ou dizer, porque muitas vezes as pessoas, queridos, eu falo isso por mim, nos meus tempos de sofrimento, é uma coisa que mais eu procurava e não encontrava, uma coisa que é do tempo, talvez seu agora, Rubinho, é do seu tempo, orelhão. Lembra-se do orelhão? Lembra-se do orelhão? Quem sabe o que era orelhão? Ah, não sou só eu aqui. O orelhão era um telefone público que ficava nas calçadas. Quando você tinha que falar para alguém, você tinha que comprar uma ficha. Você ia lá, colocava essa ficha, e cada ficha durava em torno de 3 minutos, alguma coisa assim, né? E se acabasse a ficha, tinha que colocar mais, para poder, senão a ficha caía, cortava a sua linha. Você colocava lá para você ter o direito de ligar para alguém. E como tinha pouco orelhão e não tinha telefone, o que acontecia? Tinha uma fila enorme, né, de pessoas para falar no orelhão. Você lembra disso? Já pegou essas filas? Com o bolso cheio, e tinha gente lá falando um monte de asneira, e você tinha que falar coisa importante, e ninguém liberava o orelhão. Temos que evoluir de servos de nós mesmos para servos de Cristo. De servos de Cristo, nós temos que evoluir para amigos de Cristo e amigos uns dos outros. Você tem que aceitar que você tem que se tornar um orelhão da igreja. O que é orelhão? Esteja disposto a ouvir. Como eu falei, nos meus tempos de sofrimento, isso é uma coisa que você não encontra, alguém que esteja disposto a ouvir. Ouvir por 2 minutos, ela já quer te dar um conselho. Ah, mas se você fizesse isso, ou fizesse... Não quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Só quero que você me ouça. Já passou por isso? Procurar alguém que queira ouvir o que você tem para dizer e você não encontra? Você encontra pessoas que querem te julgar, dizer o que você fez de errado para chegar ali. Quer pessoas que querem te dizer o que você tem que fazer para sair dali. Quer te dizer o quanto você tem que pagar para resolver a sua questão. Mas pessoas para sentar e te ouvir, só te ouvir, está difícil de encontrar. É por isso que psicólogos ganham muito dinheiro. Eles ganham uma fortuna para ser o orelhão de hoje. Ser amigo é exatamente isso, você tem que estar disposto a ouvir o outro. Disposto. E a nossa igreja só vai evoluir se nós sairmos da condição de servos mecânicos para as pessoas que pretendem ouvir. E a última inquietação é sair da condição também de amigo e se aprofundar na questão de ser filhos de uma família. Queridos, além de servos, nós temos que entender que temos que ser amigos. Além de amigos,
nós temos que ser mais fundo para entender que nós somos irmãos. Assim como aquela condição de estar tudo bem virou uma coisa normal entre nós não entendemos por que nós fazemos isso. E quando eu já fui pastor, pessoa pública por muito tempo lá em Diadema. Fui pastor por muito tempo lá, mas também fui professor de matemática por um tempo. Então, e também trabalhei na prefeitura de Diadema. Então, sou muito conhecido lá no bairro, né? Hoje trabalho num banco. Então, tem muitas pessoas que às vezes eu vou atender essas pessoas que eu conheci muito tempo atrás, né? Às vezes da igreja, às vezes da escola e às vezes da prefeitura. E elas chegam diante de mim e falam: pastor Edson, tudo bem? Que bom te ver, e blá, 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 e conta a história da vida dela. Eu fico só olhando e pensando, quem é essa pessoa? Meu Deus do céu, ajuda a lembrar o nome, me ajuda a lembrar o nome. E ela fala comigo nos 5 minutos, e como é que eu saio dessa? Para não ficar tão chato, como é que eu chamo a pessoa? Irmã. Minha irmã, que bom te ver. Ainda bem que ela não me pergunta, você se lembra de mim? Né? Nunca pergunta isso e vai falando. Então, essa palavra irmão ficou tão normal que é até uma saída de uma enrascada, né? Você fala, poxa, não lembro de você, fui tão importante na tua vida assim, mas você não foi na minha vida, porque eu não lembro nem do teu nome. E a nossa saída é irmão. Queridos, essa palavra irmão é tão importante que você tem que entender, né? Embora você é filho do teu pai, mas você também é irmão dele. Em Cristo nós somos irmãos. Nós pertencemos à mesma família, nós vamos para o mesmo lugar, espero que você saiba disso. Espero que você tenha essa convicção. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Então, quando você tem que entender quem nós somos aqui, ou quem Deus espera que nós nos tornemos, nós temos que sair dessa condição de escravos, de servir ao outro porque nós temos que servir, para servir ao outro porque nós somos amigos e queremos ser amigos daquela pessoa, e finalizar entendendo que nós somos irmãos dessas pessoas. Nós somos irmãos das pessoas que estão sentadas aqui ao nosso lado. É disso que Cristo quer dizer. Porque ele diz, queridos, lá em Romanos, acho que Romanos 8, versículo 14, vocês me desculpem, mas eu gosto de ler muito a Bíblia nesse sentido, porque fica meio confuso, mas ajuda bastante. Romanos 8, versículo 14, diz assim, vou ler a partir do versículo 12. Portanto, irmãos, olha a Bíblia chamando você de irmão. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Não para com a carne ou para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. E aí continua, pois vocês não receberam o espírito de escravidão, para novamente temerem outras coisas, mas receberam o espírito para se tornarem filhos por adoção. Legal isso, né? Uma vez eu ouvi a pessoa chamar Jesus de irmão. O nosso irmão Jesus. Eu falei, mas essa pessoa está meio doida, Jesus, irmão? Mas se você parar para pensar de uma maneira fria, ou pelo menos dessa maneira, ele realmente é nosso irmão. Nós que somos os intrusos da família, está ele, o pai lá, ele é filho do pai, nós chegamos como intrusos. A Bíblia fala aqui em Romanos, que nós tínhamos uma dívida a ser paga, e essa dívida foi paga por ele. É por causa disso que nós somos guiados pelo Espírito Santo, e por meio disso nós podemos ser chamados filhos de Deus, mas não filhos naturais de Deus. Nós somos arrancados da condição de escravos de nós mesmos, nós somos transformados em servos de Jesus somos transformados em amigos de Jesus, e para finalizarmos como filhos dele, e ao mesmo tempo irmãos de Jesus, mas nós somos filhos da mesma família. E ele diz então que nós agora podemos entender que nós somos adotados por Deus, uma adoção espiritual. E uma outra tradução diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Lá vou eu, com ilustração antiga. Alguém se lembra o que é selo? Os jovens aqui, sabem o que é um selo? Sabem? Já viram esse selo? Então não é tão antigo assim, né? Carta também já está acabando, né? Depois do e-mail, correio perdeu o emprego. Mas antes do nosso selo, para garantir que a nossa comunicação chegue, né? A nossa carta chegasse lá,
O selo no passado, nessa época que a Bíblia foi escrita aqui, era um selo que garantia a autenticidade. Por exemplo, hoje você tem lá um documento que você vai reconhecer a autenticidade disso, você leva lá no cartório, né? O cartório dá um carimbo, e é o selo que eles dizem, ó, isso aqui realmente é real, isso aqui é verdadeiro, você pode confiar nisso aqui. Nessa época também tinha. Então, quando os escravos eram comprados, como eu falei para você das Escrituras, que tinha, né, o compra e venda do escravo, tinha que ter um documento provando isso, né? E muitos documentos oficiais, principalmente os documentos que os reis faziam, eles colocavam o selo deles, era um documento lá, que eles derretiam a vela, pegavam o carimbo do rei, colocava lá e diz, ó, isso realmente eu fiz, isso vale, isso tem efeito oficial. É por isso que tem essa palavra aqui, porque foi escrito nesse contexto. A Bíblia diz que, em outra tradução, que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Dá para entender o que foi isso? É como se espiritualmente Deus pegasse um carimbo e carimbasse em você. Está garantido, na testa, na mão direita não, né? Na testa também é ruim. Nós somos garantidos por Ele. Você foi um escravo comprado, a sua escritura, Ele carimbou em você mesmo. Evolua, queridos. Se você quer saber quem você é nesta igreja, não venha aqui simplesmente sentar nesse banco. Não venha servir por servir. Evolua da condição de servo para a condição de amigos. Tente fazer amigos aqui dentro. E quando você conseguir evoluir, né, de ser amigo das pessoas aqui, tente evoluir para a condição de ser irmão. Entender que isso que aconteceu conosco foi algo muito importante. Colossenses diz que a nossa dívida toda com Deus foi paga. Foi cravado lá na cruz, né? O que nós devíamos foi cravado. Você não deve mais nada. Você não tem que servir a Deus por medo ou fazer porque você está devendo alguma coisa. Você tem que fazer por amor e por amizade, tanto a Cristo quanto ao seu irmão. E encerrando aqui, como conclusão, a nossa comunidade cristã não é estática. Ela é um processo de amadurecimento constante que exige desapego, abrir mão do eu em favor do nós. Nós começamos como escravos libertos, passamos a ser amigos íntimos do Senhor e terminamos como membros plenos da sua família eterna. A igreja não é um clube de interesses comuns, mas um corpo de servos, amigos e irmãos. Se você não entender isso, você não vai entender quem nós somos. Para encerrar, eu quero deixar uma ilustração. Presta atenção nessa ilustração, diz o seguinte: imagine uma grande e antiga mansão no coração de São Paulo. Dentro desta casa, tem 3 tipos de pessoas que se relacionam com o dono da casa. Primeiro, o trabalhador, o servo, né, que nós podemos chamar de o escravo ou o servo. Ele chega cedo, ele limpa o chão, ele organiza os móveis, ele prepara o café, ele é eficiente e respeita as regras. No entanto, quando termina o seu turno, ele guarda o uniforme e vai embora. Ele conhece bem a rotina da casa, mas não conhece o coração do dono, ele serve por dever e por sustento. A segunda pessoa da casa é o convidado, ou seja, o amigo. Esta pessoa não trabalha na limpeza, mas tem a chave da porta da frente. Ele entra, senta-se à mesa, e o dono da casa partilha com ele os seus sonhos, as suas dores, os seus planos, o seu futuro. Eles riem juntos. O amigo conhece os segredos do dono, mas ao final da noite, ele também volta para a sua própria casa e não é dono de nada. O herdeiro ou o filho. O filho pode até ajudar a limpar, como servo. Ele certamente partilha segredos à mesa como amigo, mas há uma diferença vital. Se o telhado da casa começa a verter água, o servo pode ignorar porque não é o trabalho dele. O amigo pode lamentar, que pena. Mas o filho corre para consertar, porque aquela casa é dele. Ele não vai embora, ele pertence ali. O que dói no pai, dói nele. O que pertence ao pai, pertence a ele. Muitos cristãos desta comunidade estão presos ao estágio do servo. Entenderam o que eu estou dizendo? Estamos presos no estágio do servo. Fazemos tudo certinho, cumprimos as regras, mas não é problema meu.
Fazem as tarefas, mas não têm intimidade. Outros são amigos, gostam da comunhão, mas não assumem responsabilidades. Ou seja, você muda de fase, mas você não pode parar aí. Deus nos chama para sermos filhos. O filho é aquele que olha para o irmão caído, sofrendo do lado, para a cadeira do lado, para a cadeira vazia na igreja, e ele sente a dor do pai. Ele sabe que tem algum problema. Aquilo é problema dele. O filho entende o problema da casa, ele sente isto. Ele não espera que o pastor resolva. Ele entende que a família é sua e o destino daquele irmão é o seu próprio destino. O servo conhece a tarefa, mas não conhece o dono. O amigo conhece o dono, mas não se importa com seus planos. Mas o filho conhece a tarefa e tem intimidade, porque ele sofre quando a casa sofre. Essa é a minha oração para você que frequenta este lugar. Que você saia da condição de servo, de você mesmo lá do passado, que você aceite Jesus como seu Salvador para se tornar servo dele. Que no seu caminhar com Jesus você se torne amigo dele, e depois de amigo você entende que você é filho dele. E nesta igreja, quando você vem aqui, que vocês comece como servo sim, mas que você encontre amigos aqui dentro. E depois de amigo você entender que você faz parte da mesma família. Além de amigo, nós somos irmãos. Quero que você baixe a cabeça e feche seus olhos, que eu vou orar. E eu quero que essa oração também seja sua. Pai querido, nós te louvamos porque não apenas nos tirastes do cativeiro, mas nos trouxeste para a tua mesa. Senhor, nós te pedimos perdão pelas vezes que agimos como escravos medrosos ou como visitantes distantes da tua casa. Hoje, o meu clamor, ou o nosso clamor, é para que o Senhor transforme a minha e a nossa mentalidade. Dá-nos um coração de servo. Dá-nos, Senhor, um coração de servo que encontra a alegria em ajudar o próximo, sem esperar aplauso ou reconhecimento. Senhor, dá-me um coração de amigo, que possa ouvir e carregar o fardo do meu irmão ao lado, cultivar uma comunhão sincera, e acima de tudo, Senhor, sela em mim e em nós a identidade de filhos, para que cuidemos uns dos outros, desta comunidade, com zelo de quem sabe que pertence a uma família eterna. Minha oração, Senhor, é que a comunidade cristã de São Paulo não seja apenas um lugar onde nós nos reunimos, mas um corpo vivo, onde o teu amor é visível. Que saiamos daqui com o nós se tornando mais do que o eu. Que o teu nome, Senhor Jesus, que é o nosso irmão mais velho, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador, seja glorificado neste lugar. E que o Senhor possa usar a mim e toda esta igreja neste propósito. Eu oro em teu nome, em nome de Jesus. Amém.